castelo forte é o nosso Deus. Então, só para quebrar um pouco o gelo, assim, né? Eu vou começar com uma pergunta. Porque aí eu faço a primeira pergunta e daí, né, a gente abre para os irmãos continuarem. Inclusive, eu até comentei ali em cima, né, na hora do lanche, comentei com os irmãos, que é uma dúvida, acredito eu, comum, especialmente nos educadores, né, nos professores e também nos pais, que são as questões relacionadas aos laudos, não é, que as escolas recebem. Eu, recentemente, né, trabalhei numa escola que a gente recebia ali uma lista de alunos com uma série de classificações, né, de transtornos. Então, o transtorno do espectro autista, o TOD, né, que é o opositor desafiador, o TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade, né? E eu descobri agora que o Freud já criou o TOR, né, que é transtorno obsessivo religioso, não é isso? Então, então, quer dizer, e aí eu gostaria que os irmãos falassem um pouco sobre isso, né, sobre a questão relacionada ao autismo, não é, a esses transtornos, né, sobretudo o autismo e quem sabe aí o TDAH, como que a medicina vê isso, como que a psicologia trabalha isso, como que nós, enquanto conselheiros bíblicos, também podemos abordar essas questões. Aí eu vou deixar livre aqui quem quiser começar. Se ninguém quiser, eu obrigo. Vamos lá, doutor César. Deixa você vai dar o som ali. Teste. O momento que a gente vive, né, 2025, é um momento de hiperdiagnóstico. Isso aí é incontestável. Tá? Ao ponto de uma personalidade que eu falei com vocês falar assim, poxa, tá demais, né? Um psiquiatra, não crente. E isso eu acho que é uma busca legítima no sentido de eles são sinceros em buscarem respostas para esse desespero da alma, não é? Só que qual que é a grande dificuldade, que é o que eu falo? Ainda, para a maioria dessas situações, todas que você citou especificamente, não há um diagnóstico clinicamente demonstrável com exame laboratorial, exame de imagem, algum outro dado empírico objetivo que possa ser aferido e corroborado na maioria absoluta desses quadros. Alguns, quando têm implicações muito objetivas do ponto de vista físico, inclusive, o diagnóstico é mais singelo, é mais simples de se fazer. Né? Alguns transtornos, por exemplo, do autismo, um grau grande, né, de dependência e tal, objetivamente você vê nitidamente uma necessidade de um suporte, de uma abordagem, ok, mas em outros vários transtornos que são diagnosticados como transtornos disso, daquilo, é absolutamente subjetivo, né? É só na base da entrevista, da conversa com aquele profissional que tem um critério, se ele é um estudioso da área, né, ele se arma das perguntas que ele é ensinado a fazer e preencheu alguns requisitos, ele emite um parecer que vai enquadrar o paciente, suposto paciente, em alguma categoria. E ele vai receber isso. E essa é a situação que a gente vive, né? Nos quadros de transtornos do humor, eu fiz uma pesquisa ano passado na Associação Médica, encomendei, pesquisa abrangendo em inglês, português, espanhol, de dados que mostrem pesquisas ou estudos que possam possibilitar testes laboratoriais ou de imagem que entrem em alguns quesitos lá que eu citei, algumas alterações do humor, e por enquanto não tem. A conclusão da pesquisa foi não há testes ainda que possam ser utilizados para isso, ok? Porque, por exemplo, a exposição de uma depressão, a alteração dos neurotransmissores, as medicações que a gente faz vão facilitar atuar nos receptores de neurotransmissores ou favorecer a captação, e esse é o mecanismo.
O ponto é que, objetivamente, você vê que o paciente tem uma melhora do seu comportamento, do seu humor, ele fica... Isso aí ninguém questiona, tá? O que nós questionamos, que é a minha dificuldade, é o fato de eu ter um resultado é o suficiente para eu afirmar a causa, né, por causa dessa melhora do comportamento? Ah, então essa melhora do comportamento é ruim? Não, não estou falando que a melhora para a pessoa, isso é ruim. Igual eu indico, em casos extremos, onde há risco de vida, inclusive para o paciente, alguns comprometimentos da vida, eu indico e prescrevo o medicamento para não haver quebra do sexto mandamento, não matarás. E nos nossos símbolos de fé, nós presbiterianos, todo recurso que você tiver para a preservação da vida deve ser utilizado. Trabalhei 25 anos em pronto-socorro. Não era uma semana que passava sem, ordinariamente, chegar a uma tentativa de autoextermínio. A pessoa efetivamente tentava se matar. Então, assim, se eu tenho algum recurso para prevenir isso, ímpios, ok? E, na sua grande maioria, eu vou deixar de utilizar? Não, então, não é uma resposta simples, não é uma resposta singela, mas algo de errado está acontecendo, que até os próprios estudantes da área e mestres da área e referências da área começaram a questionar, né? Então, esse médico que rompeu com o DSM-9, ele soltou um livro agora, Voltando ao Normal. Me fugiu o nome dele, gente. Se alguém quiser pesquisar aí no Google e gritar para a gente, pode. Voltando ao Normal, leia. Ele não é cristão, ele não conhece a palavra de Deus, mas legitimamente, honestamente, ele falou assim, algo está errado, está demais. É transtorno disso, transtorno daqui, todo mundo é transtornado e vai medicar todo mundo, né? Então, a realidade é essa, a situação é essa. Se os irmãos quiserem complementar. Eu sei que é um grande desafio para nós, conselheiros, para os médicos também. Eu acho que a nossa grande preocupação é que, eu acho assim, por causa desse tipo de transtorno, de tantas coisas que nós estamos vendo aí na Praça Nova aí, o grande problema é a atenuação da culpa, eu acho que é nessa direção, né? Você justifica o pecado, justifica as culpas, né? Uma das coisas que a gente percebe é que o ser humano é contaminado ele todo, né? Eu tenho lá na nossa igreja uma pessoa, tínhamos duas, uma outra não frequenta mais, mas esquizofrênica, ela tem uma patologia, né? E ela toma remédio e tudo, e ela sabe o que é pecado, o que não é pecado. Eu admiro assim como que o reverendo Ulisses Horta Simões educa o Licinho, né? O Licinho tem um grau muito grave, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele, Marcelo? Nós estamos numa sociedade que foi impregnada de psicologia, das ideias da psicologia há muito tempo, não é de agora. E como eu disse, a coisa começou nos Estados Unidos chegou aqui e a gente prova disso. Então vai ser comum essa pedida de laudos, testes, né? Por exemplo, para tirar uma carteira, as pessoas fazem isso. Mas o que é preciso entender com esses testes é que ali não está descrevendo a sua personalidade, não está descrevendo quem você é. Até esse conceito de personalidade é um conceito muito discutido, né, sobre o que seria essa personalidade. A gente tem a teoria junguiana que fala de 14 modelos de personalidade. Freud vai falar aí de 2 tipos de neurose obsessiva histérica, perversão, e vai falar fugiu aqui o nome, o que seria mais o louco, mas me fugiu aqui. Psicose, não, né? Psicose, o psicótico, exato. Então, assim, isso pode variar de teórico para teórico. Mas qual que é a ideia desses testes? É ser um retrato do seu momento.
entendeu? Então, vamos supor, eu tiro de você, vocês me tiram uma foto aqui, a gente está aqui numa posição, a gente não vive para sempre nessa posição, a gente está aqui nessa posição agora, né? Então, amanhã a gente vai estar na igreja, dia do Senhor, então a gente vai estar, talvez, de outra maneira. Chega na segunda-feira, cada um vai estar num trabalho, se vai num lazer, você veste um short, joga um futebol. Então, esses testes, eles tendem a ser uma tentativa de tirar uma fotografia do momento. Então, por exemplo, o que se quer saber num teste quando alguém vai tirar para fazer uma carteira? Se essa pessoa é alcoólatra. Porque um alcoólatra é perigoso no trânsito. Então, tenta ver ali por aqueles traços, essa é a tentativa, né, de detectar ali indícios de alcoolismo, indícios de que essa pessoa ela usa certos tipos de substâncias que vão prejudicá-la no trânsito e coisa. Mas não está ali tratando com, assim, olha, sua vida é isso e pronto, acabou. Retrato de momento. Então, assim, esses testes em si, alguns deles são mais retratos de momentos mesmo. Outros é que trazem casados assim teorias bem enfáticas que eles se tornam um pouco mais complicados de ser aplicado para o cristão. Porque eu sei que vocês, para tirar, se eu falar assim, olha, não aceitem jamais, eu não falaria isso para vocês. Vai lá e faça o teste lá, o psicotécnico, né, lá, porque isso é como que está funcionando. Porque senão, a partir de agora, ser crente não pode tirar carteira, porque se você não tirar, entendeu? A gente fica numa situação complicada. Sim. Se algum dia a nossa sociedade começar a mudar essas concepções, divisões e desenvolver uma ciência mais voltada com uma perspectiva de uma visão de um homem bíblica, isso também mudará, mas por enquanto não. Contudo, esse tipo de teste eu não vejo ele como sendo um problemático assim para a fé do cristão. Sim. Não vai colocar em jogo, que é diferente de você estar num consultório, ser aplicado um teste para direcionar para a sua ideia de personalidade. Aí você tem outros tipos de modelos de teste que podem ser complicados nisso daí. Então, esses daí eu recomendaria todo cuidado com eles, porque eles não se propõem a ser só fotografia do momento, mas eles propõem a desenvolver a ideia de estruturas de personalidade. Que seria, por exemplo, esses casos do autismo, do TDAH... Não, aí o autismo já entra em outras questões. A gente teve um avanço em pesquisa genética nas últimas décadas que tem permitido muita precisão em termos de genes e funcionamento. A maior parte desses casos, como o Dr. César falou, sempre, eu também pergunto isso, sempre é assim, olha, tem um gene aqui, mas precisa de um ambiente. Sempre a ideia, precisa de um ambiente. Ou seja, tem que ter alguma coisa desencadeadora. Sim. Claro que o pessoal nunca fala que é o pecado do coração, isso aí não entra na equação. Mas a maior parte desses problemas não consegue colocar um determinismo genético sobre eles. Aqueles que a gente já consegue mapear são poucos em relação ao grande contingente de transtornos, doenças e seja lá o que for. E o nome transtorno não é à toa, não, porque para chamar de doença, você precisa ter um marcador biológico bem claro. E transtorno aceita elementos de marcadores biológicos, mas que não depende só dele. Sim. Então, por isso que, às vezes, a gente vai encontrar essa ideia de distúrbio, transtorno. Não é à toa que entra esses nomes, por causa dessa grande dificuldade. Sim. Então, no caso assim, de autismo, a gente sabe alguma coisa, mas não é completamente determinante. Para se ter uma ideia, na década de 60, os psicanalistas falavam que o problema do autismo era diretamente relacionado do relacionamento entre mãe e filho. Que caiu essa ideia, porque não se sabia, sabe? Não se sabia. Aí hoje começa a suspeitar de várias outras possibilidades. Não chegou numa conclusão definitiva para falar de um marcador que ele por si só, o marcador biológico por si só, é o definidor disso. Quando a gente consegue chegar a alguma coisa, fica mais fácil de lidar. Enquanto não chega, a gente não pode jogar tudo para cima da genética. Vou indicar um livro para vocês aqui, do Edward Welch, que chama-se A Culpa é do Cérebro.
E ele vai trabalhar com essas questões. Né? Ele vai pincelar assim, será que tudo é o meu cérebro que faz? E ele vai mostrar ali de uma forma bem interessante que a gente pensa assim, não, é por causa do meu cérebro está programado dessa maneira, por isso que eu faço isso. E ele vai mostrar quanto que há de falácia nessas ideias. Então, assim, tem avançado pesquisas, mas essas pesquisas não são tão determinantes quanto as pessoas pensam. Há muito tempo pesquisa sobre, eu sou homossexual porque eu tenho um gene homossexual. Tá, não consegue encontrar isso. Está pesquisando, mas não consegue. Então, a pessoa que fala assim, eu sou assim porque eu estou programado, a gente precisa entender que ela não pode justificar dessa maneira, porque não há uma clareza quanto a isso. Ok. Então, é cautela na hora de fazer essa marcação biológica determinante do comportamento. Ok. Obrigado, irmãos. Irmãos, vamos lá? Presbítero André. Vai levar o microfone aí só para sair também na gravação. Pode falar, André, por favor. Eu acho que vai ter relação com a parte da medicina, né? Mas também com isso, a culpa é do meu cérebro. Porque eu acho mais fácil de entender quando a pessoa tem um problema de tireoide ou vitamina D, alguma coisa assim. Mas recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela, assim, está tendo problemas no casamento dela. Ela falou assim que é porque o cônjuge é viciado em cortisol. Então, assim, é uma pessoa que gosta de briga. E ele atribuiu, eu falei assim, mas nossa, será que isso não é pecado e tal? Eu falei assim, não, o pecado está na disfunção, assim, no cortisol, quebrou a imagem, né? E então afetou o cortisol dela, mas ele ainda atribui ao cortisol e ele também se considera assim, viciado em dopamina, inclusive é um pecado assim, sexual que ele tinha. Ele atribuiu a isso, aí fez um tratamento lá de alguma forma e não peca mais, né? Conseguiu solucionar esse problema que ele tinha, esse vício, que ele atribuía a dopamina, né? Enfim, aí ele usou de certa forma um argumento assim médico, né? Porque é o cortisol, a dopamina e tal, mas me parece muito que ele está cobertando certos pecados, né? Justificando o pecado. Aí eu gostaria que os irmãos comentassem sobre isso, né? Porque assim, ele me travou um pouco, eu não conheço tanto sobre cortisol, por exemplo, ou mesmo sobre a dopamina. Enfim, aí esse foi o argumento dele, né? E ele é contra, né? Por exemplo, essa hiperdiagnosticação e tal, mas ele entende que o problema dele realmente é médico. Doutor César. Na argumentação, ele já confessou. Porque se ele é viciado em... Está errado, é pecado. Né? O vício é pecado. Qualquer vício é pecado. É um ídolo que está no coração dele e ele satisfaz por causa... Então, assim, é uma desculpa para o pecado. Tá? O que tem que ser trabalhado com ele impede usar medicamento? Não. Então, por exemplo, tratei de paciente, muito querida minha, que durante 40 anos fumou. Pecado. Vício, que causa mal para o organismo, vai contra o sexto mandamento. Então vai ser só com Bíblia e orientação. Não, eu usei uma medicação para o desmame da nicotina, sem problema nenhum. Sim. Ok? O fato de haverem situações que podem se beneficiar de algum medicamento, não diz que aquela situação não é pecaminosa. Um alcoólatra, pecado. A Bíblia fala claramente, embriaguez é pecado. Só porque é um pecado descrito, eu não posso auxiliar essa pessoa com alguma substância que vai ajudá-la, ela vai ter surtos, ela pode agredir o próximo, ela colocará outras vidas em risco. Então, existem protocolos de abordagem de uma abstinência alcoólica. Tá? Que não tem nada de teoria aqui, humanista, tal, não. Uma coisa bem tranquila, inclusive o coquetel você faz até com antialérgico, junto com o medicamento, indo todo o sono, junto com... Então, assim, é um coquetelzão mesmo para o cara dar uma chapada, ficar tranquilo e acalmar e conseguir passar 1, 2, 3, 4... para passar a abstinência, beleza? E tem que ser confrontado com o pecado do vício para o álcool. Então, assim, uma coisa não vai contra a outra. A visão dessa pessoa que você cita tem que ser confrontada. Assim, o fato de ser um vício com álcool, dopamina, chocolate, o que quer que seja, tem que ser confrontado, porque você está tendo um ídolo no seu coração. E a palavra de Deus que isso é pecado. Então... Não, aí já ele vai além. O que seria, doutor César,
Nunca ouvi essa expressão, primeira vez. Ele vai usar Sim, o discórdia? Não, não é. Eu nunca ouvi essa expressão. Ele realmente. disse assim, em referência... É porque essa pessoa, né, diz que o cônjuge é muito irado, gosta de estar sempre em conflitos e Realmente tem que ser confrontado com o pecado. Não existe condição de vício que a pessoa venha assim. O que vemos, crianças, que aí não é um vício, tadinha, ela vai sofrer abstinência no nascimento, porque a mãe era uma drogadicta, né? Ela usava drogas, e essa criança ela nasce com uma predisposição para várias situações, e isso tem que ser abordado. É totalmente diferente, né? É uma coisa bem pontual, bem orgânica e fisiologicamente demonstrável. Mas essa pessoa que está citando aí realmente é uma justificativa. Mais perguntas, irmãos? Comentários? Ali. A irmã Bruna, depois a irmã Elisete. Boa noite. Qual que é o limite para me saber o que é um caso espiritual e um caso biológico, doença, assim? Porque quando a gente vê esses transtornos, dá uma impressão assim que pode ser problemas espirituais, né? Uma pessoa transtornada espiritualmente, mas como é que eu vou saber? Assim, é biológico ou é pecado mesmo e tudo? Eu já tive, como eu falei ali, eu fiz o curso antes da lei antimanicomial. E durante o meu período do curso de psicologia, eu trabalhei como estagiário em hospício. E eu via algumas coisas acontecendo com alguns pacientes que comumente as pessoas falariam que era um demônio. Mas não era. Estava acontecendo algumas outras coisas ali com aquelas figuras. Tá, mas como que você sabe disso? Por que não é um demônio? Por que não é uma possessão, alguma coisa desse tipo? Veja bem, a gente está vivendo num período em que a gente precisa distinguir aquilo que é narrado na Bíblia, na época de Cristo, com o que nós temos hoje. Na época de Cristo, a luz se manifestou e veio ao mundo. Por isso a gente vê tantos episódios aparecendo na narrativa dos evangélicos de possessões demoníacas. Isso significa que elas nunca mais poderiam acontecer? Não. Eu, pelo menos, não nego. Contudo, o que é muito comum dentro do nosso meio evangélico é de transformar a presença da luz do mundo na plenitude do tempo, como se fosse essa plenitude, todo o que aconteceu naquele período, acontecendo em todos os outros períodos. J. Adams trabalhou isso num livro que, infelizmente, ainda não está em português. E, nesse livro, ele fala o seguinte: à medida que o Evangelho vai se expandindo, esses casos de possessões, eles tendem a diminuir consideravelmente. Contudo, à medida que uma paganização, à medida que um desprezo pelo Evangelho acontece, eles podem aparecer. Tá? Então, veja bem, quando nós temos na nossa sociedade pessoas de alguma maneira sendo impactadas pela palavra de Deus, e essa palavra tem sido crescente, mesmo ainda diante de todos os problemas que a gente enfrenta, a gente vê uma expressão maior diante da luz de Deus. Essa expressão diante da luz de Deus, ela mostra não só quando uma pessoa está possessa, mas mostra também o coração de uma pessoa. E esse coração de uma pessoa, ele pode fazer coisas bem feias, que podem até parecer ser possessões e não são. Quer ver um exemplo? Pega uma pessoa com surto de drogas. Ela age de uma forma bem esquisita. E ali ela está mostrando claramente uma
uma forma de vivência que está atrelado àquilo que está ao seu coração e ao seu organismo. Essas pessoas, elas fazem coisas estranhas, esquisitas, mas que elas são capazes de lembrar, que elas são capazes de detectar com as suas consciências, mesmo que elas tenham passado por algum nível de alteração. Quando a gente olha para as possessões demoníacas que aconteciam nas Escrituras, o nível de consciência era muito rebaixado, porque uma outra consciência tomava o lugar. Por exemplo, Jesus chega lá em Gerasa. Aí parece uma figura esquisita que ninguém consegue dominar. Essa pessoa vivia à margem, socialmente à margem. Não conseguia mais ter relacionamentos com a família, sua consciência completamente alterada, a ponto de que, como se essa consciência fosse extremamente rebaixada, para dar lugar a uma outra consciência. Isso é que é possessão. Ela perde qualquer forma de expressão porque ela está cativa, ela está presa. Nos casos que eu vi de hospício, eu vi gente fazendo, os casos que eu tive contato, eu vi gente fazendo coisas estranhas, mas que depois me relatava essas coisas estranhas. Eu falei assim, então não perdeu essa consciência. Ela sabia. Uma possessão, ela envolve um abafar dessa consciência da pessoa, para dar lugar a uma outra consciência, que não é dela, mas que ela é tomada. Então, a partir do momento que você lida com casos desse jeito, é necessário você começar a verificar o que está ali por trás. O ser humano é capaz de fazer coisas esquisitas. A gente não tem que entender assim, só quando faz uma coisa esquisita que é um demônio. Tá? O ser humano faz coisas esquisitas. Vá para pronto-socorros, vá para hospitais psiquiátricos, como acontecia antigamente, que a gente vê essas coisas. Mas, ao fazermos essa investigação, boa parte desses casos, eles não se aplicariam necessariamente à possessão. Então, a gente tem que ser cauteloso. Ao meu ver, eu não nego a possibilidade, mas eu sou muito cauteloso em fazer uma classificação só porque apresentou um comportamento esquisito. Esse comportamento esquisito ele pode estar sendo provocado por substâncias, por certos tipos de reações que alteram o organismo e o coração junto. E aí, diante dessa alteração, a pessoa pode fazer coisas que, a priori, nós falaríamos que era demônio. Então, eu parto do pressuposto de que, assim como qualquer diagnóstico, ele precisa ter uma paciência, a gente também tem que estar com muita segurança para falar que é um caso de possessão. Eu não diria, a um primeiro momento, só porque alguém falou embolado, ficou agressivo. Eu já vi gente em surtos agressiva. E depois que sabia, a ponto de bater enfermeiro mais forte. E depois sabia o que estava fazendo, quando se acalma. Quando se acalma. Sabe? Então, aqui no Brasil, eu estou falando da nossa realidade, aqui os evangélicos falam muito que é demônio tudo. Qualquer alteração. Então, seja um pouco mais cautelosa, assim eu diria, né? Para que a gente não dê esse diagnóstico tão rápido, sem que a gente saiba que realmente esse diagnóstico seja o diagnóstico adequado para tratar de forma adequada. Se for dessa maneira, é pela graça e poder de Deus que se resolve isso, não da nossa força. Se for da outra maneira, o aconselhamento entraria, uma intervenção médica, e dependendo do grau de periculosidade, até policial, se precisar. Por exemplo, o sujeito está lá, agitadíssimo, querendo saltar lá, deixa a polícia dar um jeito nele, para depois a gente aconselhar.
porque senão ele pula e morre, né? Então a gente precisa um pouco dessa cautela, né? A não ser que você tenha muita convicção e certeza de que ali apareceu. Talvez nem precise do aconselhamento Só- depois, né? Só uma colaboração aqui dentro eu não, Dr. César e Marcelo estão mais afinados aí com essas questões de demências, doenças e tal, mas só uma colaboração bíblica, da teologia bíblica. Eu acho que muito do que ocorre por aí afora dessas manifestações ditas demoníacas é por causa de uma influência social reinante. As pessoas fazem isso porque é um tipo de decodificação. Porque eu acho que foi J. Adams mesmo que disse que por que tanta incidência demoníaca na época de Jesus? Porque o Redentor estava aqui na Terra. Ele estava sendo provado e manifestando o poder dele, né? Porque, meus irmãos, se de fato o que se diz por aí fosse mesmo possessão demoníaca, ninguém suportaria, não. Né? Eu já lidei com casos assim, de irmãos, uma das primeiras igrejas que eu pastorei lá atrás, pastorei uma igreja aí, não vou falar o nome do lugar, durante 11 anos, antes de eu vir para Nazaré. E nós tínhamos um irmãozinho lá mesmo da igreja, ele era esquizofrenia, ele surtou porque trabalhava com máquina pesada. E um dia ele literalmente queimou a casa dele, num bairro lá, afastado, porque ele dizia que estava limpando tudo, né? Que Deus mandou limpar tudo. E aí nós tivemos que chamar a polícia para ajudar. Depois aí a gente aconselharia. Né? Muito bem. Mas a grande incidência demoníaca, ela ocorreu porque o Redentor estava presente aqui. Né? Sim. Por isso que hoje é difícil a gente falar do pecado imperdoável, porque os fariseus viam o Filho de Deus estava ali e as coisas ocorrendo assim, de maneira patente, muito evidente. Olha, isso é Beelzebub. Não, mas está ali presente. É difícil a gente falar desse pecado imperdoável hoje. Mas não sei se você perguntou nesse sentido também, ou se é um caso mais simples, né? Vai conversar com uma pessoa, será que é pecado ou será que é preguiça? Por exemplo, seria isso. Sempre perguntar se essa pessoa está com os exames dela anuais, pelo menos, em dia. É uma boa periodicidade, uma vez por ano, fazer um check-up, uma vez por ano, tá? Adolescente em diante, uma vez por ano, fazer um check-up geral. Porque aí, minimamente, um clínico minimamente preparado, pelo menos especialista em clínica, vai dar uma revisão geral que muita coisa de fácil tratamento e abordagem pode ser percebida e deve ser tratada. Aí sempre falo, concomitantemente ao aconselhamento bíblico. Tá? O fato de os exames estarem com alterações não justificam, beleza, então está com anemia, vitamina D baixa e hipotireoidismo, não precisa de Bíblia. Não, precisa, porque a Bíblia vai mostrar como reagir diante de uma situação de enfermidade. Né? Então, ela é suficiente para ígidos fisicamente e enfermos fisicamente também. Então, sempre perguntar e fazendo esse check-upzão geral, com certeza dá para flagrar coisas objetivas, mensuráveis e com dados técnicos você definir um diagnóstico que possa levar àquela situação. Excelente. Irmã Elisete, está chegando aí o microfone. Às vezes as pessoas, tem pessoas que estão bem fisicamente, tem pessoas que às vezes estão bem com Cristo e surge às vezes um problema muito sério na vida dessa pessoa. Como reagir? Porque às vezes eu posso estar bem espiritualmente, estar bem fisicamente, né, com os exames, está tudo ok, mas espiritualmente, às vezes surge aquele problema que, vamos falar assim, sai do sério, né, um problema muito sério, que às vezes acontece com a vida da gente, sem você estar esperando. Aí qual a reação da gente? Que atitude tomar? Trauma, né? Nesse caso, porque eu estou bem com Cristo, estou bem lendo a palavra, buscando, mas surgem esses problemas. Sim. Né? Então, aí, o que fazer, né, no caso? Eu acho que são os assuntos com os quais nós mais lidamos em aconselhamento bíblico, né? De pessoas, de fato, crentes, que, diante de uma tribulação, elas, às vezes, até se autoavaliam, eu não estou tão crente como deveria ser. Será que o senhor não liga mais para mim?
né? Eu estava lidando com um caso recentemente. Pastor, será que eu tenho mesmo salvação? Se Deus vai me perdoar? E tal. E são pessoas crentes, né? Então, nessa hora, nós entramos com uma série de versos bíblicos que vêm da palavra de Deus, que podem acalmar o nosso coração e colocar em nós certeza, né? Essa certeza que vai nos dar tranquilidade, né? Por exemplo, eu tenho lá às vezes eu tenho um papel lá cheinho de versos só sobre ansiedade, por exemplo. Eu às vezes utilizo aquilo como tarefa para o meu aconselhando, né? Você vai observar esses versos todos durante a semana e leia cada um em oração. E porque eu creio que se é esse problema um problema espiritual, um problema de ansiedade, de preocupação, de medo, a resposta está aí na palavra de Deus para nós. Tem umas coisas, Elisete, né, que a gente tem que considerar. Quando nós passamos por situações aflitivas, elas também mostram o que está no nosso coração. Nós não gostamos da aflição. A aflição, ela pode ser usada por Deus para destampar o nosso coração, para que a gente veja de uma forma mais clara aquilo que está. Então, vamos supor, eu estou bem, alguma coisa ruim me acontece, eu não gosto, não estou dizendo que a gente vai gostar de coisas ruins, mas elas vêm, a gente está sujeito a elas. O Senhor Jesus ora falando sobre isso, né? Rogando para que nos livre, né, dessas circunstâncias, mas não nos tire do mundo, né? Estamos no mundo, mas nos guarde nesse mundo. E aí eu começo então a ficar irado com Deus, por exemplo, com raiva de Deus. Isso mostra algo do meu coração, que naquele momento de paz, de tranquilidade, eu não via. Quando um crente se depara com essa situação, essa é uma grande oportunidade de também trabalhar com o coração. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a trabalhar com esse coração aflito que tende, por exemplo, a querer se aborrecer de Deus, né? Pega o livro de Jó. Ele está ali numa aflição. Só nós que somos os leitores é que sabemos o capítulo 1. O que estava acontecendo? Ele não sabia. Ele não sabia, então ele se debate, ele se aflige. Aí lá no finalzinho, Deus diz para ele: onde estava tu quando eu criei o universo, o mundo, a terra? Quem era você? Ou seja, no meio daquela aflição, Jó, que era um homem aprovado diante de Deus, ainda assim foi trabalhado no seu coração. O apóstolo Paulo fala de dois tipos de tristezas. Uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, ela é aproveitável para o crente. A gente não pode cair na tristeza segundo o mundo, porque essa geralmente é aquela pecaminosa, né? Aquela tristeza que nos leva a nos fazermos aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Mas pensa num apóstolo Paulo que escreve a carta aos Filipenses, preso. Como estava o coração de Paulo? Um coração tratado, trabalhado por Deus, ou um coração amargurado? É muito comum as pessoas ficarem amarguradas numa situação dessas. E, você quer saber de uma coisa? Não quero nem aí, vou saber de Deus, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não quero saber de igreja, esse negócio daí, aí, o que isso está mostrando? O coração. Então, a gente precisa aprender a ver que o aconselhamento bíblico nem sempre ele propõe a resolução do problema. Às vezes, pelo aconselhamento, a gente resolve o problema, mas às vezes o aconselhamento nos leva a mantermos-nos diante de Deus com o problema, com a aflição. E quando vier então essas coisas, pergunte assim: o que elas estão mostrando do meu coração aqui para mim?
porque às vezes elas são justamente os episódios que vão destampar o que a gente não sabia que tínhamos de inclinações que precisavam ser trabalhadas. Então, eu penso que é aproveitável essas aflições para um crente, para que ele aprenda a olhar com os olhos da palavra de Deus e endireitar o seu coração com a lei do Senhor. Amém. Deus tratou o coração de Paulo, né? Deus tratou o coração de Pedro. O espinho na carne de Paulo foi uma tratativa de Deus para ele, né? Me lembro sempre, não sei se do reverendo Francisco Leonardo, que o reverendo Ulisses sempre repetindo lá no seminário, né? Deus não nos prometeu uma caminhada tranquila, mas uma chegada segura. E muitas vezes Deus vai ter que usar desses instrumentos, das dificuldades, das lutas, para que nós aprendamos mais dele. Sim. Né? Eu sei que isso não vai ser igual para todo mundo, não. Né? A tratativa de Deus pode ser diferente para mim e para você, mas o certo é que, se somos redimidos e nos vêm esses reveses da vida, é porque de alguma forma Deus está querendo tratar também com o nosso coração, para que ele seja mais afinado com ele, né? Acho que o irmão Ronaldo, né, tinha pedido primeiro. Aproveitar a consulta grátis aqui, né? Porque é o seguinte, o pastor Marcelo já até falou de começar a citar versículo bíblico, essas coisas, mas, por exemplo, falando de mim, eu sou muito ansioso, né? E outra coisa, a gente cita, né, igual, lançai sobre vós a vossa ansiedade, porque Deus cuida. Depois Davi, quando ele estava atravessando aqueles problemas tão difíceis lá, que estava sendo perseguido pelo seu filho, ele fala que deito e logo pego no sono, porque o Senhor faz repousar seguro. E, contudo, né, a gente lê, faz tudo isso, e quando vai dormir, dorme 3 horas, 4 horas, acorda. Não consegue dormir, né? Fica lá 1 hora, 2 horas acordado, dá uma cochilada. Na primeira palestra aqui mesmo, eu custei ficar acordado. Eu tinha que ir esfregando o olho aqui até... Aí depois passou. Mas logo que chega na hora de dormir mesmo, às vezes a gente não dorme, né? E a minha pergunta também é o seguinte, o que os médicos aí pode me responder, o médico, né, o César, sobre as pessoas tomar remédio para isso. Teve um psicólogo na nossa igreja aqui, né, que falou que depois de certa idade a gente dorme mesmo na faixa de 4 horas, 5 horas mesmo, depois de certa idade. Então eu queria... Você tem que fazer uma consulta. Preferencialmente presencial. Não, mas consultar mesmo e fazer uma conversa com o cara. Porque ele vai olhar, inclusive, com uma anamnese na análise do seu ritmo circadiano, que é qual horário que você acorda, o que você toma no café da manhã, qual horário que você faz devocional. Foi essa a consulta? Foi nesse nível? Entendeu? Fazer uma consulta mesmo, e o cara vai te examinar e vai te dar todas as orientações, o que você deve parar de usar de noite, a partir das 5 horas da tarde, tudo isso aí em placa. Você precisa de uma consulta, boa consulta, presencial, fazer uma aferição, pressão, coração, auscultar, e leva todos os exames que você já tem, que você já fez recentemente. Precisa de consulta. Agora, e o aconselhamento bíblico? Não pode abrir mão. Tem que marcar com o pastor, com o presbítero, com o irmão mais vivenciado, sentar, orar. Por que será? O que está acontecendo? Então, assim, sempre... Queridos, aconselhamento bíblico é de vez em sempre. Não tem uma situação na sua vida que você pode prescindir, abrir mão da instrumentalidade das Escrituras. Muitos aconselhamentos bíblicos que a gente pode fazer, não tem problema. Aconselhamento bíblico sem problema? Pode ter. O jovem chega para você, pastor, recebi 2 ofertas de bolsa. Uma em tal cidade, outra em tal cidade. Gente, não tem um problema. Ele tem uma dúvida, e que no aconselhamento bíblico, diante da luz da palavra de Deus, você vai falar assim, qual delas tem uma igreja boa? Qual que fica mais... Então, assim, sempre. Então, buscar aconselhamento bíblico, firmar nessa avaliação, meditação, oração, que a luz da palavra de Deus vai te ajudar. Então quer dizer que basta fazer que eu vou conseguir dormir igual um neném. Não.
A juventude está chegando. É essa a realidade. Bem-vindo aos 50 aí. É nós mesmo. Porque foi-se a época em que eu conseguia acordar, se eu não tivesse plantão ou outra atividade. Rapaz, 8h30, 9 horas, 9h30, eu estava acordando. Acabou. Agora não tem mais dessa, não. Cedinho, tum. Falei, gente, eu posso dormir até mais tarde. E você vai acordar, tá? Mas 3 horas só de sono, tá errado. Você precisa de uma avaliação, de chegar no diagnóstico, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, fazer esse aconselhamento bíblico, bater um papo, né, e abrir o coração diante da palavra. Irmã Bruna. Tá, nós vamos. Deixa-me só acertar aqui, irmã Silene, rapidinho. A irmã Bruna primeiro, depois a senhora, depois a irmã Rosália, e aí a última pergunta. Tá bom. Tá bom. É porque é o seguinte, o nosso horário já está realmente avançado, né? O irmão César, inclusive, precisa sair, né? Então nós vamos limitar agora essas perguntas. Senão depois a esposa vai aconselhar. Aí é que ele não vai dormir mesmo. Vamos lá então. Irmã Bruna, depois a irmã Sirlene, depois a irmã Rosália, e aí eu tenho uma pergunta aqui que também chegou, e vai ser a última, e a gente encerra assim. Vamos lá, Bruna, por favor. Aí eu vou pedir, talvez, para um dos irmãos responder, né? Aí, você quer direcionar para um deles? Ou... Eu ia perguntar para o médico. Mas... então, doutor César. Eu tive depressão pós-parto no primeiro filho, só que não foi diagnosticado. Aí, no segundo filho, foi mais profunda, e eu fui diagnosticada com a depressão profunda, e recebi o medicamento, e foi muito bom para mim eu receber o medicamento. Mas na hora que eu percebi que eu estava bem e precisei tirar o medicamento, nenhum médico quis tirar o medicamento. E me condicionou à depressão eterna, entendeu? E aí eu falei assim, por que diagnostica a gente tão rápido, mas para tirar o diagnóstico, não, você está condicionado a ter isso, e se você teve uma vez, você sempre vai estar à disposição para ter. É a vibe do momento, assim, da nossa geração, né? É essa mesmo. E, infelizmente, o que é a prática comum, muito comum, marca consulta aí, doutor Wendel, eu quero tal remédio para a depressão, eu quero remédio. Se você tenta conversar, argumentando que vamos tentar ver a possibilidade de um desmame, a pessoa às vezes se exalta, fica bem irada com você. Não, eu só estou contando qual é a situação, a conjuntura normal. E há uma insegurança dos colegas, tá, de propor um desmame sem que você tenha condições objetivas de começar esse desmame, ou seja, de te acompanhar, ver que você está bem, que não há risco de tentativa de autoextermínio, tentativa de matar a criança, que em depressão pós-parto pode acontecer, né? Matar o menino. Há essa insegurança e fica postergando uma provável remoção, né? Então, assim, é tentar uma avaliação posterior para programação de desmame disso aí, porque você não pode parar, simplesmente parar. Você vai ter rebote, você vai passar mal. Então, você tem que fazer avaliação, tentar a indicação de outros profissionais cristãos, né, para fazer uma programação com você, fazendo uma anamnese, fazendo uma entrevista para ver se já é o momento mesmo, se realmente você está legal. Só de você externar isso já é um excelente sinal, né? E de que sim. Tentei por vários meses o desmame com um acompanhamento, e como eu não consegui, eu falei assim, eu vou fazer o desmame sozinho. E aí eu fiquei 2 anos fracionando o comprimido. Era de 30 miligramas, era de 50, foi para 30, aí de 30 foi para 15, e aí eu fracionei ele, parti no meio, depois parti em 4, depois fui dia sim, dia não, eu fiquei Você precisa de um acompanhamento e uma programação. Eu fiquei 2 anos assim, fazendo isso, e aí, quando eu percebi, eu estava sem medicamento, e aí hoje eu estou sem medicamento. Exato, há 2 anos sem medicamento. Falei, porque isso que você fez aí já tinha acabado o seu desmame há muito tempo. Que você está, fracionando, e às vezes o medicamento nem pode fracionar, então você não estava tomando nada. E já tinha acabado. O profissional que deveria estar me ajudando. Eu digo assim, depende do medicamento, tá bom? Nem todo medicamento a gente pode fracionar. Alguns podem fracionar. Mas que bom que você já está sem, graças a Deus. Irmã Sirlene. Sobre o que o Ronaldo falou, qual que é
o normal de depois dos 50, vamos pôr 50, 60, vamos pôr 60, né? 60. Qual que é Vamos parar por aí, né, Leandro? Qual que é a quantidade de sono? Não existe parâmetro. Não? Assim, se eu dormir 3 horas por noite, ou Não, 2 horas não tem, por noite, não eu tem posso parâmetro. ter algum distúrbio... Tem. Caso. É uma avaliação que, se está te incomodando, você está acordando cansada, contraprodutiva, tal, algo está errado, porque sua atividade da vida diária não está legal. Agora, você está dormindo 4 horas, 5 horas, e acorda bem disposta, numa boa, consegue fazer as atividades, vai dormir tranquila e acorda descansada? Que bênção! Ué, vai sobrar hora para você fazer um tanto de coisa. Então, assim, Verdade. não há um parâmetro. Agora, o que a queixa que o paciente normalmente usa, doutor, na hora que eu acordo, eu falo assim, não é possível. Parece que eu fechei o olho e tomo um bagaço, porque eu lembro que eu fiquei olhando no relógio, fui dormir 4 horas da manhã. É isso aí sim, está faltando horas de sono. Aí tem uma série de condutas que a gente tem que tomar para a investigação de um provável distúrbio do sono. No caso, às vezes a gente dorme um soninho durante o dia, aí pensa assim, não, eu perdi meu sono à noite porque eu dormi de dia. Mas aí tem dia que eu não durmo de dia e à noite também, às vezes acordo 3, 4 horas de noite, tipo assim, durmo 9 horas, vou dormir 9 horas. A sugestão ótima para a senhora meia-noite. Faz uma bela de uma lista de oração, pega o nome dos irmãos, tudo da igreja. Nem que você acordar de madrugada, puf, lista de oração. Vai Aí, tipo ser- assim, acordo meia-noite e olho no relógio. Nossa, meia-noite ainda, gente. Aí durmo mais um pouquinho, acordo, olho no relógio de novo. 1 hora ainda, gente, não acordo de novo, mas eu não acordo cansada. Eu acordo à minha disposição tranquila, assim, às Segue o vezes. jogo, tá bem. Tranquila, Ok. é isso. Irmã Rosália? Penúltima pergunta. Vocês colocaram aí, dois de vocês colocaram, a questão de espírito e alma, parece que é entendido como uma coisa só, né? Pelo que eu entendi. Sim. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem a compreender e me corrigir, né? Se eu tiver entendido errado também. Como que eu posso entender o pensamento? Ele está ligado à alma ou tem divisão de alma? E mente. Alma, Razão. alma, espírito, corpo, alma e mente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso aí. Como é que Sou Reverendo Renê, Olha, nosso teólogo aí. nós temos lá no aconselhamento bíblico, e até mesmo eu acho que é antropologia, né? Nós estudamos lá a escritura toda e percebemos que essas expressões todas são sinônimas. Às vezes elas são superpostas, por exemplo, minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo de uma coisa só. Né? Ora, coração aparece como alma, ora, alma aparece como coração. Né? O coração é desesperadamente corrupto, ou seja, é o homem todo. Tá? Não tem como separar uma parte da outra. A gente é uma unidade psicossomática, né? A gente é um todo. Tá certo? É óbvio que Deus nos fez com essa composição. Nós temos uma materialidade e dentro de nós temos um espírito que é eterno, né? O Dr. Heber sempre brincava com a gente lá que quando a gente morre, assim, nós nos desligamos de nós mesmos, mas quando nós ressuscitamos, nós nos voltamos a nós mesmos. Sim, sim. Né? Então, nós somos isso aí. Essas expressões são sinônimos. Não dá para a gente fazer um estudo aqui agora, mas eu tenho lá uma relação de textos comprobatórios, tanto vétero como neotestamentários, que indicam que essas expressões todas são sinônimas. Inclusive, o livro que o senhor citou aqui, o Anton Huckman, ele defende essa ideia da unidade mesmo. Exato. Porque essa questão Criados à imagem de Deus. separação é fruto de um outro René, não esse, mas o do verdade. Descartes, né? que outro. trouxe essa mentalidade para o nosso mundo de fragmentar tudo. Então, assim, existe uma mente, existe um tal, mas, na verdade, é uma coisa só. Né? A Bíblia chama coração, que é a sede de tudo que nós somos. Envolve razão, envolve afeto. Não é? Então, não há essa distinção.
Tá, então eu posso entender então que o nosso pensamento ele está acoplado ao espírito, ao meu espírito, sim. certo? Ao nous, né? Que foi É o explicado nous, aqui, a mente, né? Que a gente chama mais desses aspectos mais espiritual, mas que também não se desincorpora, não. Né? Não é um fantasma saindo por aí. A gente é a unidade, né? Sim. O Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Uma é a mesma coisa, ó Deus, por favor, trabalhe no meu coração. Isso. Trabalhe na minha vida. O meu ser, né? O meu ser todo, né? Ok, então Obrigada. vamos, irmãos, para a última questão. Vou pedir o reverendo Marcelo para responder. Foi uma pergunta que nos chegou, que é a seguinte: o que é ser feliz ou ter contentamento? E porque, na verdade, a definição desta pergunta tem uma justificativa, né, que é a seguinte: é normal uma pessoa viver descontente, mesmo sabendo e crendo na alegria vindoura da eternidade? Então, quer dizer, um crente que crê nas verdades bíblicas, mas que tem lutado, não é, com desânimo, com descontentamento. Certo. A gente tem que entender o seguinte: a fé é um dom de Deus, onde nós nos alicerçamos naquilo que a palavra de Deus fala. Passamos a crer, então, numa vida vindoura plena, numa segurança que Ele nos dá agora. Contudo, mesmo tendo essa fé, nós estamos sujeitos a enfrentar situações instáveis nesta vida, devido a esses fatores que nós discutimos todos aqui. Ainda há em nós um velho homem, ainda há em nós inclinações que nós devemos colocá-las perante a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter uma grande fonte de piedade, que é o contentamento. Né? Então, esse contentamento, nós aprendemos a desenvolver numa fé que foi primeiramente dada por Deus e crescemos nela. Contudo, o crente precisa ir confrontando o teu coração, crescendo nessa graça e nessa misericórdia do Senhor, pois essa é a obra do Espírito em nossa vida, pois o Espírito de Deus, ele nos ilumina suficientemente para uma aplicação da palavra e santificação. Agora, não significa que o crente hoje uma pessoa hoje virou um crente, está salvo, e aí já dissipou todas essas coisas. A gente cresce também. Então, essa pessoa que está passando por essas situações de descontentamento, ela tem que entender que ela está numa progressão em termos de, sendo ela crente, nascida de novo, ela está numa progressão de santificação, mesmo já tendo sido declarada justa, por causa da justiça de Cristo. Mas ela está sendo santificada e que ela pode também, nessa progressão da santificação, começar a sentir diferente, porque os nossos sentimentos, eles devem adequadamente seguir aquilo que nós também cremos. Sim. Não só aquilo que nós cognitivamente pensamos, mas aquilo que nós também sentimos. Porque senão a gente vai falar, eu com o meu pensamento, eu creio que Jesus somos mais que vencedores em Cristo, mas eu vivo como derrotado, porque os meus sentimentos são todos jogados para baixo. Sim. Não, eu não posso pensar que os sentimentos estariam à parte do ensino das Escrituras. Então, é possível mudar. Tá? Há um poder de Deus sobre as nossas vidas para que essas mudanças possam ser operadas e esse contentamento possa ser aprendido, mesmo diante das situações mais adversas que alguém possa passar. Né? Vamos olhar o nosso próprio Senhor, que sofre, ele está num estado de humilhação. A gente acha que sofrimento é só quando vai para a cruz, né? Não é. Ele está no estado de humilhação desde a encarnação, desde que ele se encarna. Então, ali há sofrimento. Sim. Contudo, a gente não vê Cristo com murmuração, né? Esse mundo não presta, não vejo a hora de completar aqui para voltar. Não fica. E a real humanidade dele se expõe todinho naquela hora da cruz ali de sofrimento. Exatamente. Pai, por que me desamparaste? Sim. Né? Exato. Por que me desamparaste? Por isso que eu sou muito afeito àquela Romanos 7 com uma tensão e não com uma linguagem de retórica.
E ainda assim, Cristo, né, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, se entristeceu Sim. na hora certa. Chorou. Por exemplo, quando Lázaro morreu, a realidade da morte, gente, não pode ser banalizada. Ele chorou, Sim. triste. Então é legítimo você ter tristezas. Totalmente legítimo. Crente fica triste, sim. Só não pode dar lugar ao desespero, perder a esperança. Tá? Então, na humanidade de Cristo, ele externou tristeza. Perfeitamente homem, né? Triste, ficou compadecido e chorou. Inclusive, até o Salmo 116, que a gente prega muito num fúnebre, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aquilo ali, não é assim, Deus ficou feliz que ele morreu. Não, Deus sente a morte dos seus santos. Sim. É a minha interpretação do Salmo, depois de olhá-lo todo, de canto a canto, né? Sim. Isso é a tensão que a gente vive no mundo caído, irmãos. Sim. É a tensão. Vamos ver até o final. Irmãos queridos, muito obrigado, não é, pela presença, doutor César, reverendo Renê, reverendo Marcelo. Foi muito produtivo. Acredito que todos nós aqui, não é? Os irmãos estão aqui até agora porque certamente gostaram, né, apreciaram o trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Deus possa abençoá-los, não é? E quero agradecer também aos visitantes que estão conosco. Ali ao lado do irmão Edson. Sobrinho do seu Edson. Então é gente boa. Também tem a Rebeca, não é isso? Que veio com a Camila, né? A família da Camila. Muito obrigado, né, pela presença de vocês. Quero agradecer de coração às irmãs Eni e Nilza, não é? Que ficaram responsáveis aí pelo nosso café. O irmão Edson também, que foi o suporte aí, né, para levar e trazer as coisas. Agradecer ao conselho da igreja, né, que também patrocinou esse momento aqui na pessoa do presbítero Tiago, né, do irmão presbítero Everton também, presbítero Edson, que estão aqui. O irmão André precisou sair, né, trabalhar, mas nós agradecemos também ao conselho. Agradecemos, né, a todos os irmãos que carinhosamente aceitaram esse convite e estiveram aqui nesta tarde e noite. Que Deus, de fato, possa abençoar, não é, a todos nós, as nossas famílias, e que o Senhor nos ensine, irmãos, sobre todas as coisas, a guardar aquilo que, de fato, é necessário. A palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Que a suficiência das Escrituras, que foi extensivamente anunciada aqui nesta tarde, possa, de fato, fazer diferença nas nossas vidas. Aliás, brincando com o reverendo Marcelo, né, quando ele disse assim, você vai lá à frente, você professa, você diz sim, né? Eu fiquei imaginando de uma pessoa dizer, por que eu disse sim, né, naquele momento? Porque às vezes é assim que acontece, não é? Às vezes, infelizmente, nesses processos de mundanização ou de relativização dos princípios, não é? A pessoa acaba deixando a Escritura para um segundo plano e se apegando e abraçando a outras ideologias, filosofias, e é exatamente o remédio, né, que nós temos de tomar contra esta enfermidade, é exatamente a suficiência das Escrituras. Crer que ela é, de fato, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos ficar de pé, meus irmãos?